Olá, tudo bem? Vamos dar início a partir de agora a mais uma entrevista com os pré-candidatos à Prefeitura de Teresina. Esse ciclo de entrevistas que você já sabe e já quer saber, quer conhecer o que pensa, o que pretende, quais são os planos de governo, de gestão. E aqui com a gente o ex-senador João Vicente Claudino, empresário, ex-secretário da Indústria e Comércio do Estado, conhecedor desta área de produção, tem muito a oferecer para Teresina, mas eu queria começar dizendo oi para o senhor. Tudo bem? Tudo bem, Douglas. É sempre uma alegria podermos debater, e principalmente agora sobre a nossa querida cidade, Teresina. Senador, o senhor hoje leva uma vida tranquila desde que deixou o Senado. O senhor vive gerenciando suas empresas. A gente imagina uma vida mais tranquila, né? Não tenha dúvida. Apesar de que a vida de empresário no Brasil ela nunca é tranquila. Né? Mas em qualquer dos níveis. A política é uma máquina de fazer doido, a gente sabe, o senhor já passou por lá, já sentiu a pressão. E Teresina não é diferente. Teresina tem muitos problemas, né? Tem os problemas da cidade, tem os problemas que vêm na decorrência da própria política. O senhor está preparado para trocar essa suposta tranquilidade por uma vida agitada que é a de prefeito de Teresina? Primeiro, Douglas, quem se filia a um partido político, e você se filia com algumas intenções, você se filia com intenção de influenciar politicamente, porque o pior para o cidadão ou cidadã brasileira, piauiense ou teresinense é demonizar a política, dizer que a política é um mal. Nós não vamos acabar com a política, nós vivemos numa democracia e precisamos da política para tomar decisões coletivas, onde a maioria decide e que decide principalmente o futuro desses que dizem que não gostam de política, que não participam de política. Então, você se filia a um partido político para influenciar, para dar eco à sua voz. Você se filia a um partido político para disputar eleições e colocar mais ainda essa sua voz, a sua experiência, a sua força, a sua motivação para servir um estado ou uma cidade, à prova de uma avaliação coletiva, ou para compor quadros de um partido que venham compor uma gestão, uma administração, uma situação política que quer que seja. Então, dentro dessa situação, há sacrifícios. Como na vida nos impõe sacrifício, como ao empresariado, desde o MEI, do microempresário individual até o grande empresariado, principalmente no Brasil, que tem uma legislação tributária muitas vezes incompreensível, a burocracia que nos faz tudo para nos cansar e desistir de empreender. Enfim, nós não vivemos num país fácil. Não. Mas a decisão política ela tem que Tudo passa pela política. Tudo passa pela política, ela tem o seu papel ainda muito mais preponderante dentro dessa situação. E o sacrifício da vida pública, dentro de uma vida insalubre, porque a vida do político é uma vida insalubre. Devia ter... se pagar a periculosidade e a insalubridade. Um adicional, né? Um adicional dentro dos proventos da política. Mas é o preço que nós pagamos para buscar exercer a política como missão, não como profissão, como missão, e extrair dali o melhor futuro nas decisões que possamos tomar. Senador, o senhor está entrando numa disputa que já tem alguns nomes apresentados aí, e a gente poderia citar aqui 3 nomes. Nós temos o prefeito, que é um candidato natural, que apesar da gestão dele ser muito questionada, ele está com a máquina na mão, ele tem imagino, recursos para disputar. Nós temos, por outro lado, o ex-prefeito Silvio Mendes, que tem relevantes serviços prestados à capital, já ganhou 2 eleições aqui. Tem o candidato do PT, o deputado Fábio Novo, que está conseguindo aí regimentar, atrair até mesmo algozes do passado ao PT e a ele. Como é que o senhor pretende se apresentar ao eleitorado de Teresina?
Olha, nós ainda vivemos, Douglas, no meu caso especificamente, ainda uma pré-campanha, porque nós ainda temos uma decisão interna do PSDB a ser tomada a nível nacional. Nós cumprimos agora uma primeira etapa, que foi montar uma chapa de candidatos a vereadores e vereadoras para Teresina. Muita gente achava que nós não conseguiríamos, até pelo tempo tardio que nós começamos a montar essa chapa, da Federação PSDB Cidadania. Ao mesmo tempo, nós temos um imbróglio interno, porque o atual presidente estadual buscou levar o PSDB para a coligação do candidato Fábio Novo, fazendo uma coligação em Teresina jamais executada, esdrúxula, que é unir PT e PSDB em Teresina, porque o PSDB tem uma coerência política em Teresina. De 92 a 2020, em todas as eleições teve candidato. E de 92 a 2020, o adversário natural do PSDB em Teresina sempre foi o PT. O PT sempre teve candidato, só não teve candidato em 2016. Em todas as outras teve candidato contra o PSDB. Então agora quis se articular nesse grande blocão do candidato Fábio Novo, incluir também nesse pacote o PSDB. E nós nos insurgimos, colocamos a defesa de uma candidatura própria, que nós já defendíamos. Ele já explicou, já deu alguma satisfação para o partido dessa tomada de decisão, senador? Para o partido não, deu através da imprensa, a desculpa de praxe, que nós temos que pensar na cidade, deixar a diferença de lado. Isso é natural, mas tem situações, não é que afaste as pessoas, não é que você deixa de contribuir com governos, mesmo você tendo diferenças profundas, até ideológicas, mas há posturas que são quase que intransponíveis em determinadas situações políticas. Quase que intransponível. Em política não há nada impossível, não há nada intransponível. E Teresina sempre foi muito claro a situação política de Teresina e que não caberia uma decisão como essa, tá certo? Mas internamente para o partido não. O que nós soubemos dentro do partido foi o que foi explicitado para fora, para a imprensa. Então não houve nunca uma conversa interna. Sempre foi uma conversa através da mídia e foi assim, foi o mesmo canal usado para comunicar o partido. O senhor fala que a sua candidatura ainda é uma pré-candidatura. E quando é que o senhor define isso? O que é preciso? Está dependendo de quê? Depende agora de uma decisão, porque eu, por exemplo, eu não sou dirigente do PSDB estadual. Precisa o PSDB nacional dar aos condutores do processo municipal de Teresina, principalmente da Federação PSDB Cidadania, a legitimidade de conduzir o seu destino. O destino de formar uma chapa, o destino de buscar ter o canal direto com a direção nacional para saber como nós vamos conduzir a chapa de vereadores e vereadoras de Teresina, que relação nós vamos construir juntos, a possibilidade de coligações. Então, nós só temos condição de efetivamente partir para uma pré-candidatura, eliminando esse outro pré anterior, e daí para frente tocar uma candidatura que ofereça uma opção à cidade, não só de prefeito, vice, vereadores e vereadoras, mas também uma opção de diálogo, de debate, para que a cidade verdadeiramente melhore. Esse encontro e esse encontro que o senhor vai ter com a direção nacional é com o Marconi Perillo. Já está determinada? Quem é que vai conduzir isso? É o senhor? Tem alguém, uma delegação? Estamos conversando com... o Marconi estava de viagem para fora do país, voltou, já mantivemos contato, e nós vamos, no momento que ele nos convocar aí a Brasília, vamos tete a tete com dirigentes do Cidadania e lideranças do PSDB, firmar esse processo
que nós devemos passar ainda. Infelizmente, nós temos que passar essa etapa. Senador, e o vice? Vai sair do próprio partido? Já tem da própria federação? Já tem um nome em vista? Como é que o senhor está trabalhando isso? O processo natural, Douglas, até porque não sobra muitos partidos para você buscar. Quer dizer, o governo do estado, através do candidato Fábio Novo, já levou uma quantidade... Sobrou pouca coisa. Eu acho que tem que fazer um recenseamento para saber quantos partidos estão lá. A prefeitura, pela sua estrutura, é a segunda colocada em número de partidos. Depois vem os outros candidatos, certo? Você não sobra muitos para a gente construir um diálogo, mas sempre tem, inclusive pré-candidatos que já estão elencados, que a gente pode formar um entendimento. O natural é que PSDB e Cidadania formem uma chapa dentro da federação, mas isso não se fecha a porta a qualquer entendimento com outro partido que não esteja na federação. Esse nome poderia ser um nome político, um nome fora da política, ligado à federação? Eu acho que a chapa, ela não pode ser uma coisa uniforme de pensamento. Ela tem que representar, de certo modo, segmentos, ela tem que representar ideias, processos, projetos que possam ajudar a contribuir dentro do plano de governo, das intenções que os partidos tenham para uma gestão eficiente e próspera em Teresina. Então, eu acho que pode se buscar políticos profissionais, ou políticos, profissionais que eu digo, com mais experiência política. Você pode buscar mulheres, você pode buscar pessoas que nunca disputaram a eleição. Enfim, há um leque que depende muito da liga, né? De você fazer uma chapa onde haja compreensão dos teresinenses, homens e mulheres, que aquela união ela será benéfica para Teresina. Senador, vamos passar agora para um problema assim, mais específico da nossa cidade. Teresina é uma cidade, é uma ilha de problemas, e problemas que se agravaram nos últimos anos. O senhor já começou a formar uma equipe para a elaboração de um projeto, já tem um plano de governo. Por onde é que o senhor pretende atacar primeiro os problemas da nossa cidade? Olha, eu confesso que não, até para esse imbróglio que nós nos dedicamos desde o dia 10 de março, que foi quando o presidente Marconi Perillo esteve em Teresina e lançou o nosso nome como pré-candidato, nós nos preocupamos em montar uma chapa que não existia. E a partir de agora montar um acervo de ideias, de programas e de projetos que aí se transformam num plano de governo para Teresina. Agora, em virtude de outras eleições que já disputei, inclusive como governador, senador, governador, enfim, e que eu participei também coordenando, até mesmo de prefeitos e tudo, a gente tem um sentimento da nossa cidade de Teresina natural. E você disse muito bem, é uma cidade complexa, que já tinha um volume de problemas muito grandes, e de 2021 para cá, esse volume de problemas não só aumentou, como acelerou. Se agravou. Se agravou a quantidade, porque nós tivemos pouca resolutividade nos problemas de Teresina. O que é que você marca uma gestão que se encerrará em 31 de dezembro? Que tipo de obra ou decisão que foi tomada positiva? Não vamos falar nas negativas. Nas positivas que possam transformar a cidade. Então, a educação ainda vive de uma inércia das gestões do PSDB e principalmente do ex-prefeito Firmino, porque há uma gestão inercial que mesmo ela venha se deteriorando durante esses 4 anos, mas ainda sobra o fio de esperança que mantém ela, pelo menos num nível um pouco acima, já que ela chegou a ser a melhor do Brasil, um pouco acima da Escola Pública Nacional. A saúde, essa se deteriorou ao extremo. Completo.
completa. Complexo demais, até porque Teresina já tem uma coisa boa e uma coisa ruim. A coisa boa é porque ela é uma referência de saúde. E a coisa ruim é porque ela é uma referência de saúde. Então, vem para cá todo o interior, todos os governos se fala que vai acabar com a ambulancioterapia, ambulancioterapia. Nunca acabou. Nunca acabou com isso. Os hospitais regionais do estado do Piauí, seja o Tibério Nunes em Floriano, seja o Justino Luz em Parnaíba, o Disseu Arcoverde, Justino Luz em Pix, o Disseu Arcoverde em Parnaíba, e por aí vai o EDA, né? E por aí vai os outros, nas outras cidades, não consegue dar ainda, nunca, a resolutividade dos problemas e estancar essa vinda a Teresina. E Teresina fica sobrecarregada. E também a demanda que vem de outros estados do Nordeste, do Norte, né? Sem contar com isso. Aí vem Maranhão, aí vem Pará, aí vem, mesmo que esses estados tentem buscar melhorar a sua qualidade do atendimento médico, mas é muito, muito difícil. Então, Teresina é uma cidade referencial, e a saúde ela está sobrecarregada. Certo? O atual governo tentou implementar até novas estruturas de saúde que inclusive uma que é o Hospital da Mulher leva o nome da minha mãe, certo? Mas pelo que eu saiba as obras continuam ainda bem no início, não sei como. E se a rede de estrutura de saúde absorve essas novas estruturas físicas para dar resolutividade ao problema. Transporte público, isso aí é inexistente. A gente sabe, ele foi destruído. Era o outro ponto que eu ia tocar agora. Como é que o senhor vê essa questão do transporte público? Porque ela é fundamental na questão da economia, na questão do trabalho, na questão do próprio movimento do comércio. O trabalhador fica no mato sem cachorro, porque quer ir trabalhar e não tem como ir. Consegue uma carona para ir trabalhar, não tem como voltar para casa muitas vezes. E aí? Não, fica uma situação inimaginável. Eu não sei como as pessoas que precisam do transporte público, utilizar o transporte público, que antes nós tínhamos 400 ônibus nas ruas, aí se negociou para ter 280, 270, daqui a pouco se teve foi menos. Há uma queda de braço eterno entre a operação do serviço público, os consórcios, a gestão pública, o Estado que participa pouco, porque cada lei que se aprova numa Câmara Municipal de isenção de polícia militar, por exemplo, a prefeitura, o município não tem soldado da polícia militar, tem guarda municipal. Então, no momento que isenta, é o Estado que deixa de pagar, não é o município. Então, mas isso não é ressarcido. Aí vem professores, aí vem idosos, aí vem um bocado de gente, certo nível, níveis de doenças elencadas que dá gratuidade, enfim, há um número muito grande de situações que tem que ser discutidas, que tem que ser de uma maneira muito clara, colocada para a população, para que se dê o mínimo de respeito ao direito constitucional de ir e vir da população, e seja atendido com todo o cuidado, como todos os candidatos se fala que administrar é cuidar das pessoas. Então, não se dá esse cuidado nessa Então, o que o senhor está querendo dizer é que, chegando ao Palácio da Cidade, nessa questão específica do transporte, o senhor pretende se sentar também com o governo do Estado para buscar uma alternativa? É inevitável. Ele participa do bônus, mas não participa do ônus. E não estou inventando a roda, isso aí já foi falado aí na imprensa, foi tentado um entendimento. Eu não sei em que nível, se o Estado chegou a participar de alguma coisa, eu confesso a você que eu desconheço, mas falta isso. Então, o serviço é uma concessão municipal, mas há concessões feitas de gratuidade que são estaduais.
certo? E atinge até outras esferas, né? Mas a estadual é que se pode dialogar e encontrar um caminho comum. Senador, o PSDB, por onde passou, mostrou, inclusive, assim, uma visão muito empresarial da questão pública. Nós tivemos isso no Ceará e deu certo. Sim. Tivemos isso em outros estados e também deu certo. Aqui em Teresina, o senhor assumindo a prefeitura da capital, o senhor pretende também impor a sua visão de gestão mais empresarial? E como é que seria esse embate com os políticos? Porque a gente percebe que às vezes o gestor vai mal porque a classe política quer avançar demais. E aí não deixa liberdade ou estrutura para o gestor impor uma seriedade na administração. Como é que o senhor pretende encarar isso? Eu entendo, Douglas, que o gestor ele tem que dar, a partir do primeiro dia da gestão, o seu perfil, a sua cara. Tem que botar a sua cara. Porque, e principalmente depois da atual gestão, que realmente a coisa ficou muito frouxa, principalmente na relação política, é um tomar lá da cá muito grande entre o poder executivo e o poder legislativo, certo? Tem que se impor um sistema de gestão onde é compreensível entre, primeiro, um tamanho de um estado para administrar Teresina. Eu lhe coloco aqui o seguinte: em 2020, eu era presidente do PTB. O PTB teve um candidato no primeiro turno, apoiou um candidato, que era o Fábio Abreu. No segundo turno, eu fiz uma reunião com os candidatos a vereadores e a maioria decidiu por apoiar o doutor Pessoa. Outros foram apoiar o Cléber Montezuma. Foi convidado, depois da eleição do segundo turno, o PTB para assumir uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Quando eu busquei, não existe nem acervo na internet. Se você entrar hoje, qualquer pessoa, essa informação não tem nem uma informação mínima do organograma de uma secretaria. Não existe. Eu tive que mandar atrás, fui atrás. E é a coisa mais interessante do mundo. Você tem uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico quando tem uma gerência de micro e pequenas empresas. Só que o banco de fomento à micro e pequena empresa está noutra secretaria, que é a Secretaria, a SEMEST, de Serviços Públicos e que cuida das lavanderias e que cuida do shopping popular de Teresina. Do outro lado, dissociado, está a Fundação Alferraz. Quer dizer, são 3 estruturas que eram para remar para o mesmo sentido e nós não vemos isso acontecer. Então, nós temos que tornar o Estado, primeiro, o que eu digo, o Estado, o município, eficiente. Dar um tamanho de eficiência a isso. Então, normalmente, quando você dá um tamanho de eficiência, você diminui contra-cheque, diminui secretarias, diminui estrutura, mas aumenta o resultado. Consequentemente, deixa de se empregar mais políticos ou mais indicados ou alguma coisa assim. Então, isso eu estou tocando aqui num ponto. Então, você tem que ter coragem de enfrentar o problema e dizer: nós temos que fazer esse sacrifício, porque é assim que eu acredito que será o melhor para Teresina. Eu acho que os 29 vereadores e vereadoras que estarão na Câmara têm que estar imbuídos do mesmo processo. Teresina tem que partir agora de um processo de requalificação administrativa. Quer dizer, eficiência, gastar o que tiver de gastar, mas gastar muito bem o recurso público, o recurso orçamentário nosso, é fazer com que os resultados ele tenham um efeito multiplicador, certo? Nós não podemos, além de não errar, mas fazer com que essas decisões ela tenham um efeito multiplicador na resolução dos problemas da saúde, da infraestrutura, da educação, da integração da Guarda Municipal, participando da integração para melhorar a própria segurança, apesar de que a Constituição diz que a segurança é só dever do Estado, mas nós entendemos que o município tem que ter uma responsabilidade. Nós não podemos ter uma Guarda Municipal, e isso está deixando de ser só um vigia de luxo de prédios públicos. Cuidar do patrimônio, né? Isso aí tem que deixar de existir isso aí.
certo? Então, tudo isso tem que ocorrer de uma maneira mais bem aberta, bem franca. Não é entendendo que o legislativo e o executivo segue no mesmo caminho. Em outras palavras, senador, o que o senhor está dizendo é que Teresina precisa de uma gestão de resultados, é isso? Total, total. Mais do que nunca. Precisa de uma gestão de resultado, e essa gestão de resultado incomoda. Vai incomodar qualquer um. Não adianta querer fazer demagogia nos próximos anos, porque será difícil o gestor fazer com que esses resultados aconteçam em Teresina. Entendeu? Então, essa gestão de resultado, de eficiência, de ter a gestão à frente das decisões políticas, à frente de vaidades, de interesses outros, mas sim olhando sempre para a pessoa. O principal sócio desse processo, que é o cidadão e a cidadã teresinense. Agora, isso só é possível, só é factível se o senhor conseguir atrair e envolver não só a classe política, mas também a sociedade. Mas não tenho dúvida. E como fazer isso, senador? Primeiro é jogando bem franco e aberto para todo mundo. Eu acho que no momento que você joga franco e joga aberto, onde você mostra para a sociedade as suas reais intenções como gestor público. Olha, o que eu estou falando aqui é de uma gestão que não se preocupe nem com a próxima eleição. Ela tem que fincar o pé na gestão pura e simples, certo? Que isso não é muito comum para o político. Porque o político ele quer tomar uma decisão, mas sempre tem um olhar da repercussão política daquela decisão. Mas agora não. Tem que ter a gestão e tem que se preocupar com o resultado dessa decisão na gestão e do efeito, o efeito em cascata que vem essa decisão. Porque lá na frente é que se pode pensar numa coisa diferente de política. Então, tem que se jogar franco, conclamar e participar a sociedade a ter cada vez mais acesso a essas decisões. Isso é muito normal, principalmente decisões como essa de transporte público para a nossa população, que tem penalizado tanto a nossa população, a de saúde pública, idem. Nem todo mundo pode ter um plano de saúde que dê atenção e resolva os problemas da saúde do teresinense, de homens ou mulheres, entendeu? Então, eu acho que tudo isso, você abrindo a participação efetiva de todos em gestões, eu não estou falando nada de diferente, em gestões anteriores do ex-prefeito Firmino já teve isso, certo? Ou através da internet, onde havia um acompanhamento disso, mas principalmente dentro do diálogo franco, aberto, sincero, porque eu acho que só assim a gente vai enfrentar dificuldades que vêm pela frente. Senador, a gente falou de alguns problemas. Teresina tem muitos problemas. A gente falou, como o senhor acabou de elencar, saúde, educação, a questão do transporte. Mas um outro problema que está pegando, mas pegando mesmo, é a questão do desemprego. Teresina está padecendo, Teresinense está aí. Você vai num bairro desse, você encontra as pessoas aí, nuda a cintura para cima, nas calçadas, um jogando dominó, outros com a cara, porque não tem emprego. Mas o senhor já esteve no Senado, o senhor já esteve na Secretaria de Indústria e Comércio, o senhor é empresário. Como é que o senhor vê essa questão? Como atrair? Porque a gente não pode pensar em resolver os problemas de emprego em Teresina com pequenos arranjos. Tem que ser no atacado. São grandes indústrias. Como atrair essas indústrias para cá? Esse é um desafio imenso. Nós, quando tivemos na Secretaria de Indústria e Comércio, há muitos anos atrás, já vai há 29 anos atrás, mas conseguimos, em 1997, com o prefeito Firmino, abrir o Polo Sul. Foi isso. Eu, como secretário de Indústria e Comércio, o Firmino como prefeito. Dali nasceu, mais à frente, já fizemos até um planejamento, mas isso eu não estava mais na Secretaria, do Polo Norte, onde tem lá
depois da Santa Maria da Coadipe, pela questão de separar segmentos, indústrias químicas, indústrias que podiam poluir e tinha que ter o tratamento de efluentes necessário, adequado, por tanto a montante quanto a jusante da cidade de Teresina, né? Porque tinha que ter essa preocupação, e tinha naquela época e agora cada vez mais. Naquela época se começou os ecologistas, os ambientalistas, agora são os sustentabilistas. E se busca a sustentabilidade. Da sustentável, da economia sustentável, do ambiente sustentável, onde você pode pensar isso. E ali, quando nós implantamos, você vê, Teresina cresceu muito para ali. Cresceu com investimento imobiliário, casas populares, grandes projetos, conjuntos habitacionais. Então, e a cidade foi se alastrando. Agora, o desafio do emprego, ele é constante. Por exemplo, uma fundação Ferraz, nós não podemos, a gente vê muito, qualificou não sei quantas mil pessoas. Quando você vai olhar, qualificou o quê? Manicure, pedicure, mecânico de celular, mecânico de moto. E a gente, quando vai buscar um investidor, a gente tem que ter coragem de buscar esse investidor de um determinado segmento que possa existir e funcionar em Teresina, certo? Por que essa estrutura de qualificação e treinamento de mão de obra não se volta, por exemplo, vamos instalar aqui uma fábrica de calçados, que nós temos água, nós temos couro no Piauí, nós temos pele, nós temos, principalmente na caprino e ovino, um dos maiores rebanhos do Brasil, nós temos peles e boas, certo? Então, que faz esse tratamento, podemos instalar aqui um polo de calçado. Por que com a estrutura dessa pública não se volta a qualificar, já que nós não temos um polo instalado aqui, que naturalmente ela já faz, através das suas indústrias, uma qualificação desse trabalhador ou dessa trabalhadora. Tá certo? Então, eu acho que há segmentos a ser explorados importantes, que tem que a Prefeitura de Teresina ir buscar e incentivar, com essa nova reforma tributária que vai ser instalada há mais tempo, mais à frente, vai diminuir essa possibilidade do incentivo fiscal, vai diminuir é o que se coloca, esse confronto que chamam, gostam de intitular a guerra fiscal. Então, cada vez mais nós temos que ter localização, qualificação de mão de obra, principalmente se nós temos uma boa educação, um preparo, nós temos que ter outros atrativos que possam ser preponderantes na busca desses investimentos, outros atrativos, seja em qualquer setor, porque senão vai haver cada vez mais no Brasil uma concentração, aquele que tem mais indústria, aquele que produz mais, que tem mais estrutura para trazer esse investimento, vão continuar atraindo mais, e aqueles que não têm vão continuar ficando mais pobres. Atraindo menos. Bom, senador, a gente já conseguiu aqui fazer uma explanação geral de um pré-candidato à Prefeitura de Teresina. Tem muita coisa ainda que precisa ser esmiuçada, mas isso num segundo momento. E a gente costuma conduzir essa entrevista, e nessa fase aqui a gente procura saber um pouco mais do candidato enquanto pessoa humana, enquanto cidadão. Nós não queremos saber agora nem do político, nem do empresário. Quero saber de João Vicente Claudino por João Vicente Claudino. Como é que o senhor se definiria? Olha, eu sempre procurei, principalmente nos valores que foi me transmitido através da minha mãe, Dona Socorro, e do meu pai, seu João Claudino,
extrair deles a essência maior de como deve ser uma pessoa, o ser humano, dentro da solidariedade, dentro da caridade, dentro da fraternidade, a gente poder crescer na vida sempre levando as pessoas junto conosco, certo? Sempre. Eu não sei estar num canto, seja nas empresas, seja na política, seja fazendo esporte, seja numa atividade social ou cultural, eu não sei fazer sem as pessoas estarem motivadas, se sentindo bem, participando, integradas, acolhidas nesse processo todo. Então eu sempre vivi de uma maneira simples, tranquila, por mais que venha de uma família abastada, mas eu não tenho na minha história de vida uma pessoa que viveu assim de balada. Playboy. De um playboy, de balada. Eu sempre busquei viver dentro de uma estrutura familiar sólida, certo? Cultuando o gostar também de algumas coisas que tanto minha mãe quanto meu pai me ensinaram, não só da questão religiosa. O senhor se considera um homem religioso? O Considero, senhor reza? O senhor rezo, frequenta a igreja? rezo. Eu tenho frequentado menos, certo? Mas eu rezo. A religiosidade, Sou a espiritualidade católico. Das pessoas não significa necessariamente estar dentro da Está igreja. dentro da igreja, mas eu sou católico, rezo. Minha mãe era extremamente católica. Então, era uma pessoa de um trato de muita cordialidade. Ela deixava as pessoas que estavam com ela sempre com muita vontade. Meu pai, a gente sempre ele teve o gosto muito forte, e isso nos estimulou muito. Eu sempre comecei a trabalhar desde cedo, desde 13, 14 anos. Eu conto sempre que no primário, início do ginásio, eu ia fazer minha tarefa de casa no Armazém Paraíba, lá na João Cabral, 607. Mamãe dizia, vá para lá. E eu ficava sempre na sala dele, fazendo minhas tarefas e vendo ele trabalhar, certo? E vendo no dia a dia da empresa, certo? Mas sempre ele, uma pessoa voltada ao setor primário, também cansei de passar momentos meus de férias junto com ele nas fazendas, apesar que, confesso aqui, o setor primário é um setor que ele tinha um amor muito forte, e eu ainda peno para me vincular ao setor primário, mas uma pessoa que, tanto meu pai quanto minha mãe, pessoas que me talharam dentro de uma... Quando o senhor precisa tomar uma decisão importante na sua vida, aí sim, ou em político, ou empresarial, ou familiar, o senhor costuma se aconselhar com quem? Buscar esse entrosamento com quem? Eu normalmente me aconselho com tudo que eu aprendi com eles. Eu não tenho assim um conselheiro mó, alguma coisa. Eu vivi muita coisa com eles, certo? E procurei estar sempre atento a tudo isso, aos ensinamentos, até as diferenças de estilo, principalmente de gerações que a gente tinha. Qual é o momento que o senhor sente mais falta do seu João? Qualquer momento de dificuldade, você sente falta do pai e da mãe, certo? Você sente falta do colo, do ombro, da mão na cabeça, de todo o aconchego, né, de qualquer momento. Eu sempre fui muito independente nas minhas, nunca gostei muito de levar problema para eles, certo? Eu sempre busquei, desde novo, os problemas que eu criei para mim, foi buscando eu mesmo a resolução deles, certo? E já no final já chegava assim, quando eu levava,
já tinha passado por uns 10 filtros, certo? Para que chegasse, mas não deixava de ter ali o conhecimento, o dividir daquela situação, para que a gente pudesse ter, dentro da vida madura deles, da experiência de vida, a afirmação que aquela decisão foi a melhor. Bom, e uma última pergunta, voltando para o nosso tema principal, que é a política. Quem conhece o senhor sabe que o senhor não precisa de política na sua vida. Quem conhece o senhor sabe que o senhor tem sua vida resolvida. Sabemos também que o senhor não amanheceu o dia querendo dizer, eu quero ser prefeito de Teresina, eu vou ser prefeito. Não, o senhor foi convidado pelo seu partido, o senhor foi sondado e o senhor aceitou esse convite. E assim, o que motivou efetivamente o senhor a aceitar esse desafio? O que me motiva sempre é o poder servir. Eu acho que a gente tem ideias boas. Nós defendemos uma política, como você mesmo disse, que não tem o eu, o personagem, a personificação da política como ponto crucial. O resultado da política, o que você pode fazer, o que você pode construir, o que você pode transformar, esse é que é o importante. Esse é o importante. Afinal de contas, eu além de tudo, eu sou um habitante da cidade. Eu moro aqui, e moro aqui desde 1968, e vi essa cidade crescer, vi essa cidade se expandir, com problemas, com soluções, melhorando sua infraestrutura ou não, melhorando a sua educação, tendo os problemas de saúde, de transporte, de segurança, que tem se avolumado cada vez mais, mas no momento que você é instigado a participar, você não pode dizer que não, porque você está dizendo não à cidade que lhe acolheu, a cidade que você vive, a cidade que você pretende ficar até os últimos dias. Quem diz não para uma tarefa dessa não pode depois criticar quem está lá. Né? Não pode, de hipótese alguma, não pode criticar. Você cruzou os braços, você foi chamado, você foi convocado e você diz, não, eu não quero, eu não vou, entendeu? Eu não quero perder meu sossego, eu não quero me sacrificar para isso. Não, eu acho que a cidade precisa que nós tenhamos a dimensão desse sacrifício para que a gente vá. Às vezes você não consegue por uma questão política interna, que nós estamos nesse embate ainda dentro do PSDB, que às vezes nos impeça de ir mais à frente, para que a gente tenha o nome colocado efetivamente, a avaliação do povo de Teresina, mas entendendo que a política é isso, a política é uma missão nobre, certo? Que a gente tem condição de transformar destinos, de construir um futuro melhor e fazer com que isso verdadeiramente aconteça. Porque na retórica, todo mundo resolve todos os problemas, mas na hora que você bota o pé no chão e leva essa situação à frente, certo? A gente sabe que começa daí. Eu disse que era a última pergunta, mas eu lhe enganei. Tem mais uma aqui. Bom, o senhor chegando ao Palácio da Cidade, o senhor chegaria lá pelo PSDB. Como o senhor mesmo colocou desde o início, o PSDB, ao longo da história, foi uma força antagônica ao PT, ao Partido dos Trabalhadores. E, sendo prefeito de Teresina, o senhor vai estar com um petista no governo do Estado e na presidência da República. Como é que o senhor imagina essa convivência? Eu acho que ótima. Até porque eu lhe digo muito tranquilamente. Quando eu fui eleito em 2006, eu fui eleito numa coligação a senador com o PT. PT e PSB, nós fomos, era a chapa, o Wellington Wilson Martins e João Vicente para senador. Eu compus o Senado no Lula 2, no segundo mandato do Lula, nós 3 senadores do Piauí, Heráclito Mão Santa e eu era o único que dava apoio ao Lula.
Então eu construí com o Lula, no momento que estive ao lado do seu governo, eu construí uma relação de respeito, de amizade, certo? De trabalho conjunto com isso. Então, com o presidente Lula, eu não tenho nenhuma dificuldade. Com o governador Rafael, pelo que ele, apesar do pouco contato que temos, mas pelo governador Rafael, pelo que nós entendemos que ele quer fazer no Piauí, quer trabalhar e quer fazer, eu entendo que vai encaixar muito bem o nosso pensar para Teresina com o que ele quer fazer para o Piauí. Então eu acho que muitas coisas podem ser feitas juntas e podemos conviver e aprender juntos, deixando de lado qualquer rusga de sigla partidária, que isso é segundo plano. Certo. Até porque quando há desentendimento entre lideranças políticas, que não deve haver nunca, tem que haver a compreensão, quem perde é a população, nunca são as lideranças, sempre quem vai perder é o povo. Senador, o senhor falou aí nessa convivência e isso eu queria que o senhor avaliasse como é que o senhor está vendo a gestão do governador Rafael Fonteles. Até, assim, ele tem o lado político, mas ele tem o lado empresário também. E a gente percebe que as forças produtivas do Piauí estão acreditando muito nessa questão do governador ser também um empresário. O senhor acha que no final desse governo vai ser positivo do ponto de vista do empresariado? Eu espero que sim, porque é um estilo diferente. Nós tivemos 4 governos do Wellington Dias, que o Wellington ele sobreviveu porque ele fez um governo muito político. Muito político. Eu sempre falo que a gestão pública, elas são 2 linhas paralelas, onde uma linha é política, outra linha é a gestão. Então você tem que dosar. Você até sobrevive fazendo 80%, 90% de política e 10, 20% de gestão. Às vezes quem faz 90% de gestão, que fez o certo, o Estado evoluiu, cresceu, foi melhor, mas não fez política, não agradou a política, o tapinha nas costas, o tratar da política. Então os próprios políticos se revoltam com isso. E isso serve para a gestão municipal, certo? Então eu estou vendo que o governador Rafael, ele está dosando muito bem isso, certo? Está fazendo até mais gestão do que política, mas pensando à frente no futuro, com alguns desafios aí muito ousados, até porque ele tem uma formação acadêmica muito forte, o seu secretariado, a boa parte dele também tem uma formação acadêmica muito técnica, né? Então, espera-se que o Estado trilhe um caminho diferente e dê passos largos para lá no futuro, já que não foi planejado lá atrás. Por exemplo, energia verde, que ele tanto coloca. Enquanto o Piauí está iniciando agora o processo, o Ceará já tem 12 projetos. Então, no Ceará, na Bahia, o tema da energia verde não está sendo colocado agora em 2023 como colocou o Rafael. Foi colocado em 2011, 12, lá atrás. Então agora já tem projeto efetivamente acontecendo. No Ceará vai ter primeiro usina de energia verde, de hidrogênio verde. E a Bahia estão na frente. Então, mas nós ainda estamos partindo do fazer o projeto, do iniciar, que não foi feito lá atrás. Tá certo? Então é por isso que eu acredito que nós possamos alcançar resultados diferentes. Agora, como todos os demais candidatos, o senhor agora tem 1 minuto aqui nessa Câmara para dizer para o eleitor teresinense por que deve votar em João Vicente Claudino. Não, eu quero dizer para as pessoas de uma maneira muito franca, muito sincera,
que a gente acredita no potencial da cidade de Teresina, não só na referência que ela é por ser capital, mas por acolher aqui os outros 223 municípios do Piauí, homens e mulheres que vêm a Teresina pela saúde, pela educação, seja ela pública e até mesmo privada, pelo emprego, por mudar a sua estrutura de vida, as suas expectativas de vida. E nós queremos sempre estar na política antenada ao desejo maior da cidade. Nós temos temos que ter um esforço muito grande de recuperar o tempo perdido, principalmente esses últimos 4 anos, fazer com que a cidade, além disso, não podemos só ficar botando culpa no passado, mas olhar para frente e fazer com que a cidade evolua, melhore a qualidade de vida, o atendimento através dos serviços públicos a todo o povo de Teresina e possamos dar a uma gestão da Prefeitura de Teresina de uma maneira eficiente, atuante, próspera e que construamos assim uma cidade que nós possamos nos orgulhar de estar à frente de uma missão como essa. Doutor João Vicente Claudino, muito obrigado pela entrevista e boa sorte em mais essa empreitada sua na política. Eu que agradeço a todos. E você aí de casa já sabe, agora é hora de curtir, de comentar e de compartilhar o nosso link. Manda essa entrevista para o mundo. Até o nosso próximo encontro.